Bom dia, travessão. A paz do Senhor Jesus. No livro Romanos, capítulo 8, no versículo 1 está escrito: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O homem só está livre da condenação quando ele tem o Espírito de Deus, o qual é dado a todo homem que crê que Jesus Cristo veio em carne, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que crê que Jesus Cristo Ele é o Salvador. Vivemos no amor, porque o Pai, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Salvador, que Ele enviou o Verbo, Ele enviou o Seu Filho, unigênito, o único Filho. Ele enviou, não para nos condenar, mas para nos mostrar o caminho. Mostrar o caminho, nos mostrar a direção. Mas a Bíblia está nos mostrando claramente que aqueles que virão o rosto, aqueles que o negar a Jesus em vida, está condenado. Porque nós bem sabemos que a nossa alma ela não morre. Um dia ela vai descolar do corpo. Isso aí é fato, isso aí é verídico. A nossa alma ela vai descolar do corpo. Agora, nós temos que estar preparados para esse momento, para esse dia. Nós estamos preocupados somente em enriquecer materialmente, materialista. Só pensamos neste mundo, só pensamos nas coisas do mundo, porque aquele que só fala das coisas do mundo porque é do mundo, aqueles que falam as coisas de Deus porque são de Deus. Então há uma diferença muito grande, meu irmão. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Se você está em Cristo Jesus, você não anda segundo a carne, segundo a vontade da carne. Meus irmãos, desperta enquanto é tempo. O fim vem, o fim vem. Jesus já está à porta. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne do pecado, mas segundo o Espírito. Só não há condenação para quem está andando no Espírito, para quem está andando segundo a palavra de Deus, segundo o Verbo, segundo a doutrina do céu. Vamos despertar enquanto é tempo, meus irmãos. Vamos acordar enquanto é tempo, meus irmãos. Vamos se desprender dos bens materiais e terrestres. Lembrar que nós viemos a este mundo nu, careca e sem dente. Do mesmo jeito nós vamos voltar. Agora há dois caminhos eternos.
É céu ou inferno? É para onde a sua alma está caminhando? Vai depender muito da sua conduta aqui na terra. Como que você está vivendo a tua vida? Segundo a carne, segundo a matéria, segundo o barro? Ou segundo o Espírito? Se for segundo o Espírito, você vai andar em segundo o conselho, o ensinamento, a disciplina de Cristo. Porque está escrito: só não há condenação para quem anda segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne está condenado. Quem acha que seguir Jesus pode tudo está enganado, meu irmão. Existe ética, existe disciplina para seguir o mestre, para seguir o rabino, para seguir o invicto, o original Cristo. Exige obediência da nossa parte. Agora o falso Cristo aceita tudo, pode tudo, que depois que falecer vai para o céu. Cuidado, meus irmãos, muito se tem feito anticristo aqui nessa terra. O evangelho do tela está esparramado no globo terrestre, meu irmão. Desperta enquanto é tempo. Jesus nos aconselhou a examinar as Escrituras, a observar as Escrituras, para que não sejamos enganados pelos cangulosos, pelos falsos profetas. Já tem muitos falsos profetas se levantando. O interesse deles é somente no ouro, na prata. Não é ensinar o evangelho genuíno, o evangelho puro, o evangelho original. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte. Porque o Espírito de vida é o Espírito de vida que pode nos livrar da lei do pecado e da morte, meu irmão. Não existe outro caminho, não existe outro jeito. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas iniquidades. Coloca a tua vida no altar enquanto é tempo. Só não há condenação para quem está no Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Só Jesus tem esse poder, só o Espírito de Deus tem esse poder para nos livrar da lei do pecado e da morte. Porquanto, porque era impossível, a lei, visto como estava enferma, pela carne Deus enviou o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado da carne. Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado da carne. Jesus condenou o pecado da carne. Jesus condenou o pecado da carne. Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, pelo pecado da carne condenou o pecado da carne. É isso mesmo, meu irmão. O Filho de Deus, ele nunca pecou. Ele é invicto, ele é original. E ele está nos mostrando o caminho. Ele está nos mostrando a direção a qual todo homem, toda mulher deve seguir, deve obedecer, deve andar em conformidade aos seus ensinamentos. Só não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida.
O Espírito é de vida, meus irmãos. O Espírito de Cristo é de vida. Mas quem anda na carne está caminhando para a morte. Quem anda na carne está caminhando para a condenação eterna. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é poder de Deus. Isso aqui é a igreja primitiva. Só não há condenação para quem está andando no Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Só Jesus tem o poder de nos livrar da lei do pecado e da morte. Quer ser livre da condenação eterna? É só obedecer a palavra de Deus. É só examinar as Escrituras Sagradas, para que você possa entender o querer do céu, o querer de Deus sobre a tua vida. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Eles querem nos livrar da lei do pecado e da morte. Cuidado com a lei do pecado e da morte, meus irmãos. Glória a Jesus.